Paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos no capítulo 19. Já logo no comecinho do Segundo Testamento, eu vou pegar um pedacinho, vamos pincelar um pedacinho da escola bíblica dominical e a gente vai trazer hoje aqui no culto. Agora em 10 minutos eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Projeta para mim, Zezé, o que eu te pedi antes, por favor, que é um pedacinho da nossa escola dominical. Quando Paulo está na igreja de Éfeso, fazendo o discipulado, discipulando as pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho, e já naquela época toda a Ásia, ela ouviu falar de Jesus. Nós estamos falando do maior continente do planeta Terra. E para começar a falar o que eu tenho para falar com você hoje, eu precisava te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: você é feliz por ser cristão? Você é feliz por ter encontrado a Cristo? É uma pergunta que eu estou fazendo a você. Você pode responder para mim, mas responda para você mesmo. O porquê é que você sai da tua casa para frequentar a igreja? Por exemplo, hoje de manhã na escola dominical, o que é que motiva alguém a acordar cedo, colocar uma roupa e vir para a igreja num domingo de manhã, que talvez seja o domingo de folga daquela pessoa que fica ali para dormir? Não, eu trabalho e acordo cedo a semana toda, domingo é o meu dia. Aí bem nesse dia você decide que você de novo vai acordar cedo e vir para a igreja, ser educado, aprender e estudar a palavra do Senhor. Então você é feliz por ter encontrado Cristo? É a primeira pergunta. Porque muitos de nós estamos na igreja porque os nossos pais eram, porque herdamos essa fé. E de alguma forma a gente acabou vindo parar aqui. Porque a gente cresceu aqui, as pessoas que a gente conhece é daqui, os louvores daqui são melhor, mas se você for genuíno e verdadeiro, responda essa pergunta: você é feliz por ser cristão? A segunda pergunta: se Cristo não tivesse te alcançado, preste atenção, eu preciso da sua atenção aqui. Se Cristo não tivesse te alcançado, você não estivesse na igreja agora, você não tivesse se tornado crente, um cristão, o que é que você estaria fazendo agora, num domingo? Estaria em casa vendo o Domingão do Faustão, que não existe mais, Agora é o Hulk, o Domingão do Hulk. Estaria vendo o programa de TV? Estaria num bar bebendo? Estaria fazendo o quê? Se Cristo não tivesse mudado o ambiente que você mora, o teu casamento estaria de pé? Se Cristo não tivesse alcançado você, como teria sido a sua vida hoje? Use a sua imaginação para pensar sobre isso. O que mudou e o que aconteceu na sua vida depois que Cristo te alcançou? A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que eu pedi para você abrir, no verso 19, que Paulo passou em Éfeso, que é uma cidadezinha que fica na Turquia hoje, 3 anos. Desses 3 anos, 2, ele ficou discipulando, ensinando as pessoas dentro do templo, na igreja, a serem cristãos. E aconteceram tantas coisas maravilhosas nesse período que Paulo ficou pregando naquela igreja, que até o lenço de Paulo, quando alguma pessoa estava doente, precisava de oração, Paulo dizia: eu não posso ir orar, mas leve o meu lenço, que esse lenço vai curar essa pessoa. E o lenço do apóstolo, quando era colocado em cima do doente, curava o doente. Os milagres e a mudança de ambiente foi tanto, que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. A Ásia, se você não sabe, é o continente mais populoso do planeta. Nós temos hoje, no planeta inteiro, 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, 4 ficam no continente asiático. A China, um dos países mais populosos do mundo, já foi evangelizada através de Paulo.
do que aconteceu na igreja da Ásia, porque ela está no continente asiático. A Índia, só a Índia sozinha tem 1,2 bilhões de pessoas, já foram evangelizadas pela igreja de Éfeso, uma igreja pequenininha na Turquia, pelas coisas que aconteciam naquele lugar. E hoje de manhã eu trouxe isso que eu quero mostrar para você hoje. Nós, cristãos, somos taxados de coisa que nós não somos. Porém, por que um continente todo, por que o maior continente do planeta Terra ouviu falar da palavra do Senhor e se prostrou naquela época ao Evangelho de Cristo pela fé que Paulo pregava? Porque onde o cristianismo chega, aonde a fé chega, modifica a história das pessoas. É por isso que você está aqui. Porque se você não estivesse aqui na igreja, possivelmente você estaria no bar. Possivelmente você estaria falido. Possivelmente o seu casamento já teria acabado. Possivelmente a sua vida seria muito diferente do que é hoje. E eu quero compartilhar com você em 10 minutos os benefícios de aonde Cristo chega, os benefícios de onde o sistema de fé cristão é implantado. E eu queria uma atenção especial dos jovens que ainda estudam, porque na escola nós somos combatidos. Eu, quando estudava, era muito combatido a respeito disso. E eu trouxe alguns dados históricos, não são dados que eu escrevi, eu só peguei isso e trouxe para você, e depois você coloque no Google e pesquise isso. Zezé, pode passar para mim. Aonde o cristianismo chegou? Lá em Éfeso, na igreja, eles pregaram, e as pessoas não ouviam só porque Jesus era bonzinho. As pessoas não ouviam só porque a fé de Cristo era boa. As pessoas não ouviam porque seriam salvas somente por isso. Somente por isso já valia a pena. Mas não era só não era só por essa causa que a fé ela crescia de maneira extraordinária. Olha só, não sei se você vai conseguir enxergar o impacto do cristianismo e os benefícios que o cristianismo traz na sociedade aonde ele chega. Em primeiro lugar, aonde o cristianismo chega, existe a erradicação da escravidão. Nós, cristãos, combatemos e somos contra o trabalho escravo e qualquer tipo de subserviência escravagista que existe no mundo. Você sabia que a igreja e os cristãos foram os expoentes, as pessoas que lutaram para que a escravidão acabasse? Nós somos e pregamos a liberdade da população, dos povos e das pessoas. Aonde o cristianismo chega, existe o fim do infanticídio e do aborto. Você sabia que se o cristianismo não chegasse no Brasil, a cultura indígena diz que se um bebê, se uma criança, ela nasce defeituosa, ela tem que ser enterrada viva? E até hoje, o Conselho Tutelar e diversos órgãos institucionais têm que correr lá para salvar essas crianças de serem enterradas, porque elas nasceram com pequenos defeitos. Sabe o que o cristianismo faz? O irmão Raimundo sabe o que eu estou falando. Quem convive com colônias indígenas, aliás, se você colocar no YouTube, você vai achar isso. Há reportagens que foram feitas sobre isso. Sabe quem prega e quem colocou essa lei no Brasil para que criança não seja enterrada viva ou que as mulheres não abortem no nosso país? Vocês acham que foram os políticos? Vocês acham que foram as pessoas que estão lá em Brasília? Não. Foram os cristãos organizados através da igreja que colocaram a lei contra o aborto. Aliás, o aborto só não foi aprovado porque os cristãos, é a última linha de barreira que estamos lutando para que isso não seja aprovado aqui no Brasil. Você está feliz por ser cristão? Outra coisa onde o cristianismo chega, o fim dos jogos dos gladiadores e dos duelos. Você lembra dos duelos nos filmes? As pessoas se desentendiam. Amanhã, tal hora, você vai com a sua arma, eu vou com a minha, e quem atirar primeiro mata. Sabe o que a igreja diz? Isso tem que ser proibido. Por quê? Porque cristão valoriza a vida. Porque cristão é a favor da vida, não aceita nenhum tipo de assassinato. Você sabia que a lei dos duelos e a lei contra os jogos lá em Roma, do Coliseu, foi proibida por causa dos cristãos? Que estiveram antes de mim e de você morrendo lá. Quando a pessoa se declarava cristão, eles jogavam dentro do Coliseu e os leões atacavam, até que a igreja se levantou, organizada, e proibiu que isso acontecesse. E deixa eu dizer uma coisa para você,
Roma, o Império Romano passou, o Império Grego passou, o Império Persa passou, o Império Britânico passou. Todos tentaram acabar com o cristianismo. E agora? Todos esses impérios acabaram. E o cristianismo, a igreja que eu e você estamos, continua de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe quem é o dono da igreja? É Jesus. É Ele que faz com que você e eu estejamos aqui hoje. Olha só o que acontece. Aonde o cristianismo chega, a igreja se organiza e constrói hospitais. Pesquise os maiores hospitais de Santa Catarina, construídos pela igreja. Hospital de Azambuja, Hospital Santa Inês. A igreja vai lá e constrói e dá para a sociedade. Lembra do Hospital de Tijucas? Construído pela igreja. A igreja apoia e incentiva a saúde da população. Outra coisa que eu tenho para falar para você, aonde o evangelho chega, são construídas universidades. E quantas vezes nós somos taxados que os cristãos não gostam de estudar, são contra universidades, são contra a educação, mas são os cristãos que construíram a faculdade de Oxford, na Inglaterra. São os cristãos que construíram a faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, a maior de todo, a minha mulher me chamou a atenção, a maior do mundo, construída pela igreja. Yale, Princeton, Paris, várias universidades, os cristãos que fizeram. Outra coisa que acontece quando os cristãos chegam, o direito... Tá tudo bem aí, gente? Eu ouvi uma explosão, né? Aonde o cristianismo chega, o direito das mulheres são ampliados e preservados. E sabe o que eles pregam para nós, Gi? Você que é professora? Que os cristãos são opressores, Margarete. Que os cristãos agridem mulheres. Aqui na nossa igreja e no Jesus que nos ensinou, nós protegemos os direitos das mulheres, das nossas filhas, das nossas esposas, das moças que frequentam aqui na igreja, e nós temos o dever de, se pegar alguém agredindo, impedir. Irmão Genilson contou um testemunho que estava em cima do Jaú trabalhando, viu um homem agredindo uma mulher. Ninguém da obra desceu. Ele parou de colocar a pastilha e desceu defender a mulher que estava lá embaixo. Sabe por quê? Porque o Jesus que ele serve ensinou que ele protege aqueles que são os mais fracos. A gente vai ter que parar de deixar os outros colocarem o dedo na nossa cara e dizer o que a gente é, sem que a gente não é. Nós vamos ficar de pé e nos levantar para defender aquele ensinamento que o nosso Senhor Jesus nos deu. Olha só, pode passar, Zezé. Olha só outro benefício que acontece onde o cristianismo chega. Parei aqui no direito das mulheres. Garantia da propriedade privada. Quando o escravo era forreado e deixava de ser escravo, ele tinha que ir para um lugar chamado Quilombo, onde nós da igreja do Casa Branca temos missionário lá no Quilombo. Aí eles não tinham direito à terra. Sabe o que a igreja fez? Não, eles precisam ter um pedaço de terra deles. Instituiu o direito privado de terra aos pobres. Quem que fez isso? A igreja. Eu que estou falando? Não, as leis, a história, a ciência. Olha só, a igreja, os cristãos incentivam e colocaram na legislação o direito à paternidade e a lei da monogamia. Aí você lê, mas meu Deus, por que isso? Sabe por quê, Cris? Porque os escravos e os pobres não tinham dinheiro para fazer casamento na igreja. Então eles se juntavam e iam criando famílias e não tinha certidão de casamento. Sabe o que a igreja disse? Não. Quando os mais velhos morrerem, as terras têm que ficar para os filhos no direito da herança, e eles não estão podendo fazer isso hoje. Todo mundo vai ter direito a casar e ter uma certidão de casamento e uma certidão de paternidade do seu filho, para que quando os pais morram, o direito fique para os filhos. Quem que falou isso? A igreja. Mas sabe quem foi a primeira pessoa a fazer isso? Moisés. O cristianismo transforma os países e os lugares onde eles estão. Olha só outra coisa que acontece aqui, ó. Aonde o cristianismo está, existe a ampliação da liberdade religiosa. Nós somos cristãos, mas nós não somos agressivos e não proibimos outra pessoa de não ser. Vá no Afeganistão, vá no Iraque, vá na Uganda, vá lá onde é que estão matando os cristãos. Sabe o que eles fazem? Você é cristão? É, então vem cá. Tu e a tua família vai ser enterrada viva. Tem vídeos aqui no grupo da igreja disso acontecendo. Num país cristão, você já viu um cristão fazendo isso ou não? O cristianismo prega Cristo, sim, mas o cristianismo respeita aquele que não quer aceitá-lo. Você está entendendo o que o cristianismo faz? Olha essa outra coisa que o cristianismo faz.
incentivo à literatura. As maiores bibliotecas do mundo pertencem aos cristãos. A maior pertencem aos cristãos. E as maiores de cada cidade pertencem aos cristãos. Ah, por que cristão não gosta de ler? Não. A igreja mandou produzir os livros. A Bíblia que chegou para você através da impressora de Gutenberg foi patrocinada pela igreja. Você só tem uma Bíblia porque os cristãos pagaram para que isso acontecesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Outra coisa que acontece, a igreja incentiva a alfabetização infantil e a educação. Você sabia que a escola dominical, da qual eu e o professor Caio e o professor Cristiano damos aula, ela começou na Inglaterra porque a esposa do pastor, irmãs, estou emocionado para falar isso, ela via que o pastor abria a Bíblia e as pessoas não sabiam ler, então ela disse: irmãos, antes de vocês virem para o culto de manhã, à noite, eu vou de manhã ensinar vocês a ler, a alfabetizar, para que de noite o pastor, na hora de abrir a Bíblia, você saiba ler o texto da palavra de Deus. A maior escola do mundo chama-se Escola Bíblica Dominical, tem todas as igrejas em todo o planeta Terra. Sabe quem que fez? Os cristãos. Sabe por quê? Porque queria a educação e a alfabetização do povo. E hoje eles nos acusam, Josué, de não dar acesso à educação. Hoje eles nos acusam que nós não queremos que isso aconteça. Olha só, outra coisa, incentivo à filosofia. Não, porque cristão, o filósofo é ateu, o cientista é ateu. E quem foi Tomás de Aquino? Um dos maiores filósofos. E quem foi Agostinho de Hipona? Cristão. Sabe o que a igreja fazia? Você tem chamado para ser um filósofo? Nós vamos pagar os seus estudos, vamos custear a sua vida. E Agostinho escreveu a Reforma. 7 livros compilados desse tamanho. Nós prezamos pela vida, pela segurança das pessoas, para que tenhamos alimento. A igreja é missionária nos presídios. Vá no presídio e pergunta quantas pessoas vão fazer visita aos presidiários. Quem que está lá? A igreja. É o irmão Raimundo com violãozinho e um grupo de pessoas que vai fazer culto para as pessoas que estão em isolamento. Vá nos hospitais e vê quem é que entra nas UTIs, fazer oração pelos doentes que estão lá. Pergunte, vai lá. Quem já ficou internado sabe o que eu estou falando. Os cristãos prezam pela saúde das pessoas. Oram para que Deus cure as pessoas. Abrem hospitais. Na pandemia tudo foi proibido de abrir. Sabe o que os pastores fizeram? Abrem a igreja e deixam o povo ser acolhido aqui dentro. Sabia que durante uma guerra o único lugar que não pode ser atingido por míssil é a igreja? Sabe por quê? Porque a igreja é o último lugar de refúgio onde as pessoas estarão para se proteger. Sabe quem fez essa lei? Os cristãos. As pessoas que trouxeram o evangelho para nós. É motivo de você dar um glória a Deus ou não? Olha só outra coisa. O cristão incentiva a arte. Irmão Elenay, a arte é até pecado? Não, não é pecado. Os cristãos incentivam a arte. Se você for na Itália, o maior acervo de arte do mundo está na Itália. Quem é que cuida? Os cristãos. Você já ouviu falar em Michelangelo? Que pegava um pedaço de mármore, uma pedra, e fazia com que ele ficasse tão fino na marreta. Não era industrial, não. Que a luz passava pelo mármore, coisa mais linda da história. Os cristãos. Você já ouviu falar em Leonardo da Vinci? Cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Incentivo à ciência. Os maiores laboratórios, os primeiros e maiores laboratórios da ciência, quem produziu foram a igreja. A igreja incentiva o estudo científico, o estudo da ciência. E nós somos acusados de quê? Negacionistas, anti-ciência, cristão não preza pela ciência porque a fé e a ciência não combinam. Quem disse? Quem foi Albert Einstein? Cristão assíduo da igreja. E eu já vou explicar por que eu estou contando essa história para você. Olha lá. Incentivo à música. Ai, Moelenai, irmãos, as maiores escolas de música são cristãs. Você já ouviu falar em Mozart? Cristão. Beethoven? Cristão. Sabe onde é que eles ensaiavam e compuseram as canções dele? Nos órgãos da igreja. Os cristãos sempre apoiaram isso. Olha só outra coisa ali, ó. Cristão preza pela erradicação do racismo. Você sabia que a lei que derrubou o racismo nos Estados Unidos é de 1964, meu pai já era nascido nesse ano. Nesse ano que caiu a lei do racismo, porque tinha o bebedouro para quem é negro e o bebedouro para quem é branco. E agora, Zezé, volta 2, 3 slides ali para mim. Volta. Quero que você preste atenção nessa foto. Aqui é o movimento que deu origem à Assembleia de Deus, 1906. Em Los Angeles, eu estou emocionado para falar isso.
Espírito Santo está nessa informação para mudar a tua cabeça. 1906, aquele pastor chamado William Seymour, alforriado da escravidão, descendente de escravo, o Espírito Santo toma ele, é batizado e ele funda o movimento da Rua Azusa, na qual Daniel Berg Gunaving sai da Suécia, vai para os Estados Unidos, são batizados e vem para o Brasil trazer o movimento pentecostal do Brasil. Enquanto os Estados Unidos tinha bebedor para negro, bebedor para branco, negro não podia casar com branco, estava na lei. Por isso que nem toda lei é de Deus. Quando você porque eu estou fazendo pela lei, nem toda lei é de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que acontecia com William Seymour? Enquanto eles tinham que tomar água no lugar de preto, água no lugar de branco, New York Times, o Washington Post, os maiores jornais do mundo, tinham que ir a Los Angeles investigar o que estava acontecendo. E quando eles entravam na igreja, tinha um negrão de 2 metros de altura pregando a palavra, e eles tinham que fotografar e divulgar para o mundo inteiro que o movimento pentecostal começou com um negro naquele lugar. Eu decidi te contar essa história, porque o que o irmão Raimundo faz nos quilombos aonde eles já foram visitar, na África, onde o irmão Constantino leva 24 horas caminhando, comendo manga verde, para poder pegar a Bíblia que nós mandamos para ele, precisa continuar. E se você não vai, primeiro de tudo, não critique quem está lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou. O missionário, tem um missionário que disse que vai entregar o campo dele, vai entregar a igreja. Você está disposto a ir, irmão? Não, estou te fazendo uma pergunta sincera. Pede demissão do teu emprego, estuda a Bíblia e vem para o irmão Raimundo e diz: irmão Raimundo, eu quero ir no lugar desse missionário. Você vai querer ir lá? Não tem carro lá. Não tem ar-condicionado também, tá? Não tem casa. Tem muriçoca, pernilongo. E tem que andar 40... Quanto o missionário anda para chegar? 90 quilômetros. 190 quilômetros para atender uma congregação de 20 pessoas. E atravessar 2 rios. E se ele estiver para lá e o rio encher, ele já não volta mais. Você quer ir nesse lugar? Tem vaga aberta. Você quer? Alguém quer ir? Não. Tem uma vaga aqui. É só falar que a gente vai te enviar para lá. Mas se você não vai, nós precisamos que você contribua para que essa mudança alcance aqueles indígenas. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão Lenay, eu sou contra o aborto. Eu sou contra isso que está acontecendo aqui no Brasil. Então você vai pegar e vai ajudar para que o cristianismo, a história do nosso Jesus, que morreu e ressuscitou, e que perdoou os nossos pecados, e que se crie em uma igreja, que essas pessoas sejam batizadas e começam a lutar pela mesma coisa que nós lutamos. Amém, gente? A gente precisa levantar uma oferta de R$2.000. R$1.500 é o que a gente precisa pagar. Eu quero começar com R$100. Então falta 1.900. Tem alguém que pode ajudar a gente a partir de agora? Tem alguém? Falta 1.900. Falta 1.800. Até que dia pode pagar, irmão Raimundo? Está no pagamento, quando puder mais para frente? Falta 18 pessoas. Falta 17. Falta 16. Alguém vai anotando para mim. 200. Falta 14 pessoas. Falta 13 pessoas. Falta só R$1.300. De 1.500, nós vamos dar uma meta de 2.000 e falta só 13. A gente precisa R$100 do Vande. Falta 12. Falta 11 pessoas. Está quase no 10. Se você não levantar a mão, vai passar. Falta 9 pessoas. 9 pessoas. Põe o Pix do irmão Júnior para mim ali, Zezé. Faz favor. Falta só 9. Irmão, se você quiser ser abençoado, entra. Se quando chegar a 2.000, não vai passar mais. R$100 do irmão, 100 ou 100 de cada? 100, falta 7 pessoas. Falta 7. R$100 você vai dar, meu filho? Deus vai te abençoar. Você é novo, eu já entendi o que Deus tem para você. Continua firme nisso que você está fazendo. Falta só 5 pessoas e vai acabar. Tu vai dar 100, Manu? Deus vai te abençoar, Manu. Eu te conheço e Deus te conhece. Deus vai abrir as portas para você, Manu. A minha leitora, falta só 2 pessoas e vai acabar. R$100 do irmão e R$100 do irmão. Acabou. Irmão Helena, não acredito que eu não entrei. Conversa com Deus depois. Toda oportunidade de oferta, ela se abre e ela se fecha. Acabou. O nome, quem que vai anotar? Depois você fica em pé, Luiz, e sai nos corredores e quem levantou vai dar a mão. Tá? Vai levantar a mão? Irmão Helena, vai ter oportunidade de ofertar? Vai. Outro culto. Esse acabou. Você entende que quando Deus começou o milagre do azeite da viúva, ele disse assim, ó, pegue vasilhas vazias, entra na tua casa, fecha a porta e derrama azeite sobre as vasilhas.
até a hora que acaba as vasilhas. Quando acabou, acaba o azeite. Acabou. Eram 20 pessoas com 100. Agora você converse com Deus, desceu no meu coração, eu não pude dar. Se você tinha e não deu, é uma coisa. Se eu queria dar, mas não tinha, irmão Leonardo. Quando passar a salva, diz Deus, eu queria poder dar e não dei, eu dou a minha alma para o Senhor. Amém, gente? Fique de pé que a gente vai orar. Irmão Leonardo, eu quero contribuir com a moeda, com o culto normal. Vai passar a salva agora e você abençoa então com aquilo que você pode. Aos que ofertaram, levantem as mãos. Aos que vão ofertar fora do propósito, levantam as mãos também. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi mostrada, Senhor, que uma pequena igreja alcançou um continente de mais de 4 bilhões de pessoas, porque uma igreja decidiu se posicionar, aprendendo a Tua palavra, sendo discipulada por Paulo, decidiu se posicionar, ofertando, enviando missionários, sustentando pastores, sustentando a Tua palavra através das suas ofertas. E aqui no Casa Branca hoje, nós tivemos irmãos que levantaram as suas mãos num propósito de abençoar e impulsionar a Tua igreja, em nome de Jesus, sobre a fé deles. Coloque, Senhor, 100 vezes mais, não só em dinheiro, mas em saúde, combustível no carro, geladeira cheia, amor na família, alegria no lar, emocionalmente felizes, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. A Tua igreja é uma igreja que contribui com a sociedade, não é nós que precisamos deles, é eles que precisam de nós, porque todos aqui carregam o poder da palavra, o poder, Senhor, que veio lá da Tua morte e da Tua ressurreição de cruz, e cada um é possuidor dessa palavra viva que leva cura, que leva amor, que leva milagre, que leva perdão, que leva transformação de vidas sobre a vida de cada pessoa. Coloca, doce Espírito Santo, o precioso sangue de Jesus, guardando, protegendo, abrindo a inteligência e ensinando, Senhor, a Te servir e a pregarmos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz...